Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com o Destaque Rural Notícias, edição de hoje, sexta-feira, dia 10 de agosto de 2018. A partir de agora... Destaque Rural Notícias. Também da economia... Patrocínio Bortolini Imóveis. Estamos no ar com o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar trazendo informações internacionais. Olha, o mais recente relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, na sigla em inglês, esse relatório com data do dia 5 de agosto, ele aponta que 92% das lavouras de soja dos Estados Unidos, relativas ao ciclo 2018-2019, atingiram o estágio de floração, contra o percentual de 86% da semana anterior. Esse percentual, o percentual do mesmo período do ano passado era de 89%, com média dos 5 anos girando em torno de 86%. Ainda segundo o departamento, 75% das lavouras estão na etapa de frutificação contra o percentual de 63% no mesmo período do ano passado. Também tem dados aqui relativos ao USDA, de que 67% das lavouras de soja nos Estados Unidos apresentam boas condições, considerando a data também de 5 de agosto, contra o percentual de 70% da semana anterior. No mesmo período do ano passado, tinha um percentual de 60%. O órgão diz que 23% das lavouras estão em estágio regular, 22% da semana anterior e 28% do mesmo período do ano passado. Também, segundo o USDA, 10% das lavouras estão em condições ruins, contra 8% da semana anterior. Sobre colheita também, a colheita do trigo de inverno nos Estados Unidos, segundo os dados, chegou já a 90% da área prevista para a cultura, contra um percentual de 85% da semana anterior. No mesmo período do ano passado, o percentual era de 93%, a média era de 92% das últimas 5 temporadas. Além disso, também temos agora informações sobre as exportações do agronegócio brasileiro, que subiram de 56,39 bilhões de dólares para 59,2 bilhões de dólares entre janeiro e julho deste ano. Isso significa, então, um aumento de 5%. Esse valor ele é recorde de toda a série histórica, contando desde 1997 até agora 2018, conforme o boletim que foi divulgado, que se chama Balança Comercial do Agronegócio. Ele foi divulgado pela Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O mapa foi divulgado ontem. O recorde foi obtido por causa, principalmente, segundo o relatório, da elevação do volume das exportações, que subiu 4,3%. O índice de preços das exportações também teve incremento de 0,7%. O agro representou 43,4% do total das vendas externas brasileiras no período analisado. As importações, então, totalizaram 8 bilhões e 300 milhões de dólares no período, queda de 0,6%. Como resultado, então, o saldo da balança comercial do agronegócio nos primeiros 7 meses do ano foi de 50,9 bilhões de dólares. Mas agora temos um convidado que vai continuar comentando com a gente sobre o mercado de soja, do milho e do trigo e também um mais recente relatório do USDA que foi divulgado hoje. Estamos recebendo aqui Clayton Santos, analista de mercado da TS Corretora. Clayton, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, vamos começar fazendo aí um resumo da semana, como é que foi o mercado, como é que está o mercado nessa semana que passou agora, nesse início aí do mês agora de agosto? Sim. Então, boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui acompanhando e trocando algumas informações na Destaque Rural. O que nós podemos resumir na semana aí? O trigo começou a recuar um pouquinho o preço em virtude da aproximação da safra. Então, ele está balizando aí na casa de 850, talvez alguns lotes a 900, né? Isso já chegou a R$1.000 a tonelada, então hoje está falando em 850 a R$900 a tonelada para o trigo disponível. O que chama a atenção desse ano em relação ao trigo, que já saiu alguns bons volumes para exportação,
trigo PH 78 posto no porto para entregar outubro e novembro e receber dezembro, na casa de R$ 750 a tonelada posto no porto. E alguns moinhos compraram alguma coisa, também lotes pontuais, na casa de R$ 650 no FOB. Tá? Então isso é um avanço para a cultura do trigo, que normalmente é comercializado após a colheita, né? Esse ano houve uma antecipação e saiu uns bons volumes. Certo. Então já é um bom indicativo em relação ao ano passado. Mas também pode ser uma atenção para um comparativo com o que está sendo comercializado no disponível hoje com o futuro, de que daqui a pouco esse mercado tende a recuar, né? Em virtude de nós ter aproximando uma safra, teoricamente, sendo bem desenvolvida até o momento nas lavouras. Né? Ok. Em relação ao milho, também ele vem se mantendo já aí há praticamente 30 dias aí, estabilizado na casa de 38, 39, 40 reais a saca no FOB para milhos disponíveis, então ele está meio que ainda mantendo nesses níveis de preço. Existe uma pressão do milho do Mato Grosso, que então acaba segurando um pouquinho o mercado. Eu acredito que quem ainda segurou o milho disponível talvez tenha uma chance de ter um preço um pouco melhor lá em novembro, dezembro, que é onde é o mercado vazio, digamos assim, porque a safra nossa entra em janeiro, né? Então o milho continua estável, não tem muita perspectiva. E a soja, até antes do relatório de hoje, ela teve uma variação aí de 5% em termos de preço, se compararmos da segunda-feira até hoje de meio-dia. Essa variação ela se dá muito em virtude dessa oscilação entre a guerra comercial entre Estados Unidos e a China, né? E aí o mercado fica nessa disputa, ora tem mais comprador, ora menos, ora um prêmio mais alto, ora o câmbio também influencia direto no preço, mas resumo da semana, chegou a variar R$ 5,00, 5% o preço da soja disponível no estado. Bom, e hoje então o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele trouxe, né, o seu relatório mensal, que mostrou aí que no relatório anterior, por exemplo, de julho, foi 117,3 milhões de toneladas, e nesse relatório a soja 124,8 milhões de toneladas no mês de agosto, por aumento na produtividade. E aí você estava dizendo que hoje, então, até você estava citando na semana, foi de um jeito e hoje já modificou tudo. Exatamente. E esses 5% que eu falei em relação, foi um resumo da semana antes do relatório, até porque depois que saiu o relatório, o mercado esvaziou os negócios, então ainda não teve uma referência, né, de quanto o preço efetivamente rodou, até porque em contrapartida o dólar acabou subindo consideravelmente bem, mas em linhas gerais o dólar subiu 1,6%, e Chicago caiu quase 5%. Então a queda foi muito drástica. E por que isso pegou assim, digamos, no contrapé? Primeiro, esse relatório ele é mensal dos Estados Unidos e é histórico. Ele sai sempre entre o dia 8 até o dia 12 de cada mês, e é um relatório que sai lá e o mercado inteiro fica aguardando esse relatório e acompanhando. E quando a gente faz um planejamento comercial ou define a previsão de um preço futuro, uma das sustentações, né, um dos fundamentos para esse preço ser alto ou baixo, ele está muito em relação à área. Então, como os Estados Unidos plantou a área estimada, né, ou a área pretendida, o segundo fundamento que dá sustentação para mais ou menos preço é a questão climática. Sim. E até eu brinquei hoje com alguns clientes, depois que saiu o relatório, por essa evolução tanto de produtividade, né, porque nós estamos falando de 124 milhões de toneladas, quase 125, né, 124,8 milhões. Isso aí, se nós, e se confirmar isso, porque eles não estão colhendo ainda, né, mas se eles colherem isso, nós vamos ter uma evolução muito grande em termos de produtividade, porque a safra do ano passado ficou em torno de 116, 117 milhões. Então, praticamente o que a Argentina deixou de colher o ano passado, só na diferença de
de projeção aqui já compensaria, Sim, digamos assim, sim. né? E no mês passado, julho, já tinha, né, um aumento ali. Sim, eles já estavam provendo porque... daí eu digo, até eu brinquei com alguns clientes e disse, acho que parece que os Estados Unidos plantou tudo dentro de uma estufa, né? Que o clima correu perfeito lá para desenvolvimento excepcional assim, das lavouras até o momento. Claro que não está nada garantido, porque a gente sabe que o clima daqui um pouco pode inverter. O risco deles grande agora vai ser se der excessos de chuva, entendeu? Que possa ter alagamento ou, enfim, atrapalhar a colheita, porque basicamente esse relatório de agosto ele já dá quase que assim garantido que vai ter essa produtividade, né? Então, e isso aí realmente pegou o pessoal todo no contrapé. Mas a gente viu, como tu disse no resumo da semana, que a soja teve essa evolução, essa variação positiva, 5%, hoje caiu, né? E hoje também teve o dólar mais alto. Isso equilibrou os preços ou nem tanto? Não, porque, é claro, ele segurou uma queda muito mais drástica, maior, entendeu? Porque o dólar, ele, para a nossa conversão aqui do Brasil, nós temos que sempre estar convertendo o valor do bushel em dólar. Sim. Então, obviamente, que quanto o dólar mais elevado estiver, para quem está exportando, né? Maior vai ser o valor em reais, né? Então, por exemplo, se 1 quilo de soja vale a R$3, né, $1 a R$3, eu tenho R$3. Se a $1 ele vale 4, então eu tenho 25% a mais no valor em sacas em reais. Então essa é a primeira contestação que a gente tem em relação a essas informações, né? É bom sempre salientar porque a população ela é crescente, né? E até a gente seguidamente está acompanhando entrevistas ou previsões assim de a população para o ano 2050 e que vai faltar alimento e que vai... eu tive há poucos dias fazendo uma apresentação onde a gente mensurou alguns números e se nós olharmos de 2014 a 2017, a Bolsa de Chicago vem só caindo o valor dela. Nós tivemos lá em 2012 batendo recorde de 17,5 dólares o bushel e nós chegamos nesse mês de julho a 8,20 um bushel. Então, quer dizer, variou mais de 100% nesses últimos 4, 5 anos. Justamente pelo aumento do E por que isso acontece se é uma tendência de aumentar ou está aumentando a população, né? Ou seja, a demanda ela é crescente, mas ela é uma crescente estável. Sim. Varia aí 2, 3% aumenta o ano. O que vai implicar no preço é a questão única e exclusivamente da oferta. Então, e aí nós começamos a cruzar os estoques nossos de passagem. De 2014 para cá, nossos estoques saltaram de 55 milhões de toneladas, que é o estoque de passagem, para 80, esse ano 98, e com essa projeção da safra americana, a previsão para os estoques de passagem do ano que vem já se eleva para 105 milhões de toneladas. 105 milhões de toneladas é quase uma safra inteira do Brasil. Nós estamos prevendo para colher 115, talvez 120 milhões de toneladas. Sim. Quer dizer, nós temos um estoque no nosso armário, né, se você comparar, para o ano todo, digamos assim, né, uma safra inteira eu tenho ali já de reserva. Então, se tiver algum problema climático em alguma mini região, talvez isso não vá afetar tanto para motivar uma questão de preço. E a guerra comercial Estados Unidos e China? Tem alguns analistas que dizem que isso é bom para o Brasil, tem outros que são mais cautelosos nas suas análises. O que tu diz? Então, a guerra comercial, assim, ela é sempre... alguém vai sair ganhando e alguém vai sair perdendo, que se trata de uma guerra, né? Então, o que para o Brasil seria... Nós estamos tendo uma vantagem, certo? Mas essa vantagem, ela está sendo por sorte e não por estratégia, porque o Brasil não está organizado, infelizmente, para aproveitar essas oportunidades e se solidificar no mercado, tá? O Brasil, na verdade, é sempre um segundo plano. Quer dizer, eu tenho uma referência que eu tenho uma confiança por tradição, por uma série de seguranças e tudo mais, né? Seguranças jurídicas, seguranças de que eu vou ter o produto e vou tirar, que no caso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem muito bem disso e ele, por situação A ou B, ele resolveu entrar nessa guerra entre a China e os Estados Unidos. A China, para retalhar os Estados Unidos,
veio para o Brasil. Começou a comprar de outros Começou a mercados. comprar de outros mercados e tal. Mas o Brasil não tem uma segurança de que ela vai conseguir sempre ter esse... Sim. Até porque há pouco tempo nós tivemos um problema interno aqui de transportes e o país parou. E tanto que depois dessa greve, o país ainda continua muito lento. Então tu não tem uma segurança de dizer, vou sair fora do mercado que eu conheço para vir no mercado que talvez eu não consiga ainda ter uma segurança que eu vou ter o produto sempre no período que eu quero. Então, o que eu diria assim, momentaneamente é muito bom porque os prêmios se elevaram muito. Tá? Porque o mesmo comprador, ele está comprando nos 3 principais mercados, que é os Estados Unidos, Brasil e Argentina. Esses que ditam o ritmo em termos de produtividade. Muito bem. Fora isso, não tem, digamos assim, referência que vai impactar para subir um mercado. O Paraguai, Uruguai, a Europa, isso não vai influenciar em termos de volume, certo? Bom, agora, se eu estou com uma dificuldade de comprar num desses 3 países, eu vou tentar compensar isso em outros países ou naqueles principais países que tem. E é o que fizeram. A China, por exemplo, deixou de comprar nos Estados Unidos e veio comprar no Brasil. Daqui um pouco eles se acertam lá e saem fora disso. Então nós tivemos um prêmio elevado e esse prêmio somado assim, a $1 alto, né, em 3,90, 3,80, converteu num valor em real interessante e que é importante o produtor fazer. E muitos fizeram, tá? E muitos ainda acabaram segurando e esperando uma maior oportunidade. Eu acho que a oportunidade é de venda agora para soja disponível, tanto que o mercado futuro ele já nos dá uma outra realidade. Ao momento que nós tiramos o prêmio, que hoje está embutido, em torno de 250 pontos, 230 pontos, o prêmio futuro está em 80, 90 pontos. Isso dá uma diferença em reais de 10, 12 reais. O preço de hoje maior do que o preço do futuro. Então isso já é um sinal de que o mercado não é sólido para preço, entendeu? Mas claro, isso aqui é uma visão, uma estratégia que a gente só vai poder alinhar isso, identificar esses riscos na medida que tu tiver um planejamento comercial, tu tiver muito bem elaborado, né, um acompanhamento mais aprofundado para ver a realidade de cada um, para identificar onde é que estão os maiores riscos, né? Tá bem, a gente agradece a presença, essas análises, essas informações preciosas. Clayton Santos, analista de mercado da TS Corretora, obrigado, venha sempre. Tá ok, fico muito obrigado aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição e pode contar sempre conosco. Um abraço e um bom final de semana a todos. Muito bem, continuando então com as informações que temos do mercado, quero falar agora um pouco sobre a colheita da safrinha de milho de 2018, que segundo dados, ela chegou a 74% da área plantada no centro-sul do Brasil. Esse dado é até ontem, né, dia 9. A informação é da consultoria AG Rural, que trouxe essas informações hoje. O resultado representa um avanço de 11 pontos percentuais em relação aos 63% registrados na semana anterior. Os trabalhos estão atrasados se comparados ao de um ano atrás, que estava em 83%, mas o patamar atual está em linha com a média dos 5 anos. Vamos agora falar sobre frete. O governo, então, resolveu encarecer os fretes rodoviários através desse tabelamento adotado para fazer o Brasil, que pode fazer com que o Brasil perca aí 1,750 bilhões de receita com exportações de milho este ano. Esse cálculo foi feito a partir do preço médio do milho exportado no mês passado e considera uma redução expressiva do volume das exportações do cereal. Segundo analistas e executivos do setor, o aumento dos fretes pode inviabilizar parte das exportações do cereal do Centro-Oeste, que é a principal região produtora do país. Segundo os analistas, as exportações de milho podem ficar em 20 milhões de toneladas este ano, abaixo aí dos 31 milhões que foram vendidas ao exterior no ano passado e também inferior aos 30 milhões de toneladas estimadas inicialmente para este ano. Lembrando, né, de que ontem de manhã então foi sancionada a tabela de frete mínimo, né, para o Brasil, sancionado pelo presidente da República, Michel Temer. E essa questão, né, trouxe muitas análises por parte do setor produtivo e hoje também teve uma análise do CEO da BRF, o Pedro Parente, que disse que vê com bastante preocupação o tabelamento do frete para a carga rodoviária, aprovado pelo governo federal nessa semana. Ele falou a analistas, né, durante a teleconferência para análise dos resultados trimestrais. Como resultado, então, da greve dos caminhoneiros, ocorrida entre maio e junho, a tabela do frete foi sancionada
pelo Michel Temer e publicada ontem no Diário Oficial da União. Em relação à BRF, uma fonte disse que a possibilidade de importar milho não estaria afastada pela empresa caso seja a opção mais viável financeiramente, enquanto a tabela de fretes estivesse em vigor. E a exportação total de carne bovina in natura e também processada bateu recorde no mês de julho, cresceu 24% em comparação com o mesmo mês do ano passado, depois de 4 meses consecutivos de resultados negativos, segundo dados que foram informados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que compilou dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ainda sobre alguns dados, foram embarcados 159.004 toneladas no mês passado. Se comparar com julho de 2017, foi 127.787 toneladas. Também os preços melhoraram significativamente. A receita cambial, que no mesmo mês do ano passado atingiu 533,5 milhões de dólares, saltou para 840 milhões de dólares em julho passado, um crescimento aí de 58%. Vamos agora passar informações sobre o preço do boi internamente aqui no Brasil, inclusive com uma estimativa, um estudo feito pela CPEA-Esalq, que diz que a baixa oferta de animais prontos para abate tem levado frigoríficos a aumentar os valores de suas ofertas por novos lotes, especialmente os de maior volume e também para abates mais próximos, sustentando as cotações. Entre 1º e 8 de agosto, segundo dados, o indicador Esalq BMF Bovespa do boi gordo permaneceu estável, média de R$ 144,95 na última quarta-feira. No mercado de carne, os valores estão em alta. A estimativa de aumento do consumo por causa do Dia dos Pais e também a redução da oferta elevaram os preços da carcaça casada de boi, negociada em alguns locais do Brasil, e o CPEA fez análise na Grande São Paulo. Também sobre frango, temos aqui dados do CPEA que diz que apesar do retorno das aulas e do período de início do mês, quando a demanda costuma aumentar, os preços do frango recuaram em muitas praças acompanhados pelo CPEA, registrando apenas ligeiras altas pontuais em algumas delas. A desvalorização da carne do frango, por sua vez, tem elevado a competitividade frente à substituta bovina, que tem registrado valorizações. Em relação à suína, não houve ganho de competitividade porque os valores dessa carne têm caído com mais força do que de frango. Na média parcial de agosto até ontem, dia 9, o frango inteiro resfriado teve média de R$ 3,62 o quilo na Grande São Paulo, 1,9% menor que a do mesmo período de julho. E para finalizar, as informações do leite, segundo dados do CPEA, que eu tenho aqui do dia 30 de julho ainda, que o preço do leite recebido por produtores subiu em julho pelo 6º mês seguido e atingiu o recorde real para o mês. As pesquisas do CPEA mostram, então, que, quando considerados todos os meses da série histórica, a média de julho é a maior desde outubro de 2016, também em termos reais, ou seja, valores que foram deflacionados pelo IPCA, valendo o de junho de 2018. Bom, vamos agora ver uma análise, porque nessa semana a Justiça proibiu o uso de agrotóxicos, e entre eles o glifosato no Brasil. E para falar sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas e também trazer algumas opiniões, fomos atrás de um pesquisador, que é o Mário Bianchi. Ele é pesquisador de plantas daninhas da CCGL e ele tem um comentário para a gente sobre esse assunto. Vamos ouvir. Com relação à possível proibição do uso de alguns produtos, dentre eles o glifosato, na safra 18-19, esse fato me causa bastante preocupação, Eu acho que causa uma preocupação para todos os segmentos, para todos os usuários, do produto. Por quê? O glifosato é conhecido, um herbicida de amplo espectro, de controle de várias espécies daninhas importantes para nós, importantes aqui no Rio Grande do Sul, importantes no sul do Brasil, no Brasil todo e mundo afora. Então,
a importância dele é bastante grande. Hoje, a nossa agricultura ela tem como um dos pilares de controle, né, para quem trabalha exclusivamente com herbicida, né, e mesmo para quem trabalha com manejo integrado, tem como um pilar de controle, parte do controle químico, o herbicida glifosato. Então, ele é o produto mais algum, vamos dizer assim, outro produto para combinar, né, para melhorar, para ajustar, né, as necessidades de controle, seja de espectro de ervas, né, em alguns casos específicos, seja para questões relacionadas à resistência. Dificilmente nós temos uma aplicação hoje que não leva glifosato, né, pela praticidade, pelo amplo espectro, por controlar plantas de diferentes tamanhos, diferentes estágios de desenvolvimento. Eu diria assim, hoje, no mesmo patamar do glifosato, nós não temos nenhum herbicida no mercado, brasileiro e mundial, né? Então, assim, aquilo que ele oferece é quase único, né? Nós teríamos que fazer uma modificação bastante grande no sistema de controle para substituí-lo ao longo das safras. Então, imagine substituir na safra seguinte, 18, 19. Então, eu considero isso inviável, tecnicamente inviável, porque nós não temos nenhum sistema de produção, né, um sistema de controle, de manejo integrado que permita rapidamente substituir esse herbicida. Esse é um ponto muito importante. Quem é o grande prejudicado com isso? Hoje, o agricultor. Por quê? Ele depende do controle desse herbicida. Se não estiver disponível, as perdas em produtividade sejam decorrentes da dessecação que não foi eficaz, aquela que precede a semeadura da cultura, seja milho, seja soja, principalmente. Seja decorrente da falta de controle ou de uma deficiência de controle após o estabelecimento da cultura da soja, elas vão ser muito grandes. Quem é que vai arcar com esse prejuízo? Quem é que vai arcar com essa conta a ser paga? Então, a mudança, se for necessária, decorrente de questões relacionadas com saúde, etc., se é uma mudança que é necessária, ela tem que ser construída ao longo dos anos, para não, de repente, ter que mudar um sistema de produção e, logicamente, a mudança repentina está associada à perda de produção. Tá? Eu considero que seria importante, antes de chegar a esse ponto, que os órgãos que fazem toda essa avaliação considerem isso, considerem a importância desses fatos e não deixem chegar a esse ponto, né, de ocorrer uma proibição repentina. Acho que esse é o grande problema. E a pergunta fica, no momento que se proíbe alguma coisa, se tem que ter, né, nesse caso de um herbicida, né, se deve oferecer uma alternativa, oferecer um produto com o mesmo perfil, com um perfil similar. Qual é esse produto? Hoje nós não temos um produto assim. Então é uma proibição muito questionável nesse aspecto, porque o grande prejudicado disso é o usuário, né? É o usuário que não tem uma ferramenta, né, de igual valor, né, de controle para fazer a lavoura adequadamente e com os patamares de produtividade que nós temos hoje. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site bortoliniimoveis.com.br para conhecer. Falando agora sobre as informações relacionadas à economia do dia hoje, né, nesta sexta-feira, dia 10 de agosto, hoje foi divulgado pelo IBGE os dados da pesquisa mensal do comércio, ou seja, é uma informação aí de demanda, né, que é o varejo, e o volume de vendas do comércio varejista brasileiro caiu 0,3% em junho, se a gente comparar com o mês de maio. É a segunda queda consecutiva do indicador, que já tinha recuado 1,2% em maio. O IBGE diz que o volume de vendas caiu 0,1% na média móvel trimestral, mas teve alta de 1,5% na comparação com o ano passado, mês de junho, e 2,9% de alta no acumulado do ano agora, que é de janeiro até junho. No acumulado de 12 meses, 3,6% é o valor acumulado de variação positiva. Hoje também foi divulgado o IGPM, que é considerado o índice do aluguel, né, assim que ele é chamado. O IGPM, que ele é usado nos reajustes de contratos de aluguel, ele teve inflação de 0,7% na primeira prévia de agosto.
O dado foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Essa taxa ficou acima da prévia de julho, que foi de 0,41%. O IGPM acumula taxas no ano 6,66%, em 12 meses de 8,89%. E o presidente Michel Temer afirmou hoje que o reajuste proposto para os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, ainda vai ser examinado pelo Congresso Nacional e vai avaliar o tema quando e se ele chegar então ao Palácio do Planalto. Lembrando que na quarta-feira, ministros do STF aprovaram o encaminhamento de proposta de reajuste de 16,38% de seus salários ao Ministério do Planejamento como parte do orçamento de 2019 da Corte. Hoje foi a vez de procuradores da República aprovarem aí a previsão de aumento de 16,38% para a categoria. Por isso, então, que o presidente Michel Temer comentou sobre esse assunto. Ele disse que é uma coisa que ainda vai ser examinado pelo Congresso, está começando a ser debatido e quando chegar às minhas mãos, ele disse, se chegar eu vou examinar. Ontem, o ministro da Secretaria do Governo, Carlos Marum, admitiu que o reajuste preocupa. Ele é usado como referência para os demais vencimentos do serviço público. O salário de R$ 33.700 dos ministros da Suprema Corte passaria a R$ 39.200. E o Supremo declara, por meio de sua assessoria, que não vai ter impacto nas contas públicas, argumentando que os recursos seriam obtidos a partir de um rearranjo interno dos gastos. E hoje, o mercado ele ficou bastante abalado aí, com muitas informações que vieram de fora do mercado internacional. E os Estados Unidos, por exemplo, aumentaram nessa sexta-feira as tarifas sobre o aço e o alumínio da Turquia para 50% no caso para o aço e 20% para o alumínio. E impulsionou a desvalorização da lira, que alcançou 20% em apenas um dia. Essa foi a maior queda da moeda desde a crise econômica enfrentada por Ankara em 2001. Por isso mesmo, hoje a gente teve uma queda muito grande do índice Ibovespa. A semana, então, acabou com fortes quedas na Bolsa Paulista hoje. Ela foi pressionada, então, pela maior aversão ao risco no mercado global, por causa de notícias corporativas que incluíram, inclusive, uma explosão que aconteceu numa usina da Uzi Minas e também um prejuízo bilionário da BRF, além de permanentes receios sobre o panorama eleitoral. Eu tenho aqui uma análise que foi divulgada pela mesa de negócios da XPF, mostrando que o mercado hoje ele acordou avesso ao risco, com juros e dólar em alta e bolsa em queda. Segundo os analistas, o principal fator é a queda da lira contra o dólar, com temor de vulnerabilidade do sistema financeiro turco a bancos, principalmente europeus. A Turquia deve anunciar um novo modelo econômico após sanções tarifárias por parte dos Estados Unidos em mais um episódio da guerra comercial, então, entre Estados Unidos e várias outras nações, China, alguns países da Europa e agora também da Turquia. Bom, o Ibovespa hoje fechou em 2,86% de queda e fechou a 76.514 pontos. Em relação ao dólar, o dólar deu um salto hoje de 1,6%, fechou no maior nível ante o real desde meados de julho, influenciado pela forte aversão ao risco dos mercados internacionais, também com preocupações por causa da Turquia. Então o dólar avançou 1,59%, fechou a R$ 3,86 na venda, R$ 3,8640, é o maior nível desde os R$ 3,8650 de 16 de julho. E hoje, ainda na máxima, ela chegou em R$ 3,8753. Vamos ver agora como é que fica o tempo para o fim de semana? A gente começa então a previsão do tempo com a região sul, para a gente ver como é que fica amanhã, sábado e também no domingo, a região sul do Brasil. Vê ali que tem uma ampla faixa que é cinza, que mostra ali muito frio. Massa de ar polar predomina sobre o sul do Brasil, deixando o tempo aberto e a temperatura baixa na região. Faz frio, especialmente nas serras. Previsão de geada no centro-norte e oeste do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina e também do Paraná. Para domingo, a previsão, a massa de ar
polar perde força, a temperatura sobe um pouco, mas ainda faz frio na madrugada e ao amanhecer, com geada nas serras gaúcha e catarinense. Durante o dia, a temperatura fica amena, então a previsão aí para a região sul no final de semana. Vamos agora à região centro-oeste. Para amanhã, sábado, tempo bom, né? Mas uma partezinha com bastante frio também. O que diz a previsão? O sábado amanhece frio no centro-oeste do Brasil, com geada no sul de Mato Grosso do Sul. Durante o dia, com tempo aberto e sol, a temperatura fica agradável. A umidade do ar diminui bem nas horas mais quentes do dia, isso para amanhã. Agora para domingo, a gente vê no mapa tempo bom. Ar polar perde força, permite a elevação da temperatura, o frio diminui, faz sol e não tem previsão de chuva. A temperatura sobe no decorrer do dia, com baixa umidade do ar nas horas mais quentes do dia. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Conheça e saiba mais sobre o mercado imobiliário, com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode fazer investimentos ou conhecer mais, né, sobre a Bortolini acessando o site bortoliniimóveis.com.br. Para fechar então as informações de hoje do nosso Destaque Rural Notícias, vamos às cotações de hoje, sexta-feira, dia 10 de agosto. A gente começa com o farelo de soja em Ponta Grossa, R$ 1.395 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.410. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 83,00. Em Paranaguá, R$ 90,00. Em Rio Grande, R$ 88,50. E em Rondonópolis, R$ 75,50. A saca de milho em Passo Fundo, R$ 43,00. Em Ponta Grossa, R$ 39,50. Em Rondonópolis, R$ 27,00. Vamos agora ao trigo, a tonelada em Santa Rosa, R$ 900,00, Dourados, R$ 1.030,00, Cascavel, R$ 1.050 e Carazinho, R$ 900,00. O arroz em casca, em Pelotas, R$ 43,40, Cachoeira do Sul, R$ 43,75, em Jaraguá, R$ 42,50. Vamos agora ao feijão. O feijão carioca, em Ponta Grossa, R$ 70,00. O feijão preto em Santa Maria e em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi gordo em Barretos, @ R$ 144,00. No Rio Grande do Sul, R$ 4,75 o quilo. E em Tocantins, R$ 132,00 a arroba. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 13,00 o quilo. A média no estado, R$ 2,82 o quilo no Rio Grande do Sul. O frango vivo também no Rio Grande do Sul, R$ 2,90 e o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que esse programa vai ao ar ao vivo, sempre a partir das 18 horas, aqui na Destaque Rural. E também você pode acompanhar o programa gravado. Você pode acessar aí as páginas das redes sociais da Destaque Rural, também na nossa página no YouTube e tudo que você quiser saber de informações sobre o agronegócio, você pode também acessar a página destaquerural.com.br. Você pode participar não só nas redes sociais, mas também pelo WhatsApp, no número 549 9116 9140. 549 9116 9140. Um bom final de semana, voltamos segunda-feira. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.